Boa noite, irmãos da Nossa Senhora do Cristo. Iniciamos a transmissão da noite de hoje, iniciando com a nossa prece, desejando que nosso Senhor Jesus Cristo, que nossa Maria Santíssima, que nosso Deus Pai Todo-Poderoso possa envolver os nossos corações nesta noite em vibrações doces e serenas, para que possamos refletir sobre o tema de hoje, para que possamos entender, para que possamos nos sentir melhores. Senhor, de infinita bondade e misericórdia, abençoa cada um de nós nesse momento. Então, estamos neste sábado prosseguindo, né? Prosseguimos na sequência que nós vemos feito dos últimos sábados. Iniciamos com o tema da tristeza e na sequência nós falamos sobre o sexo e todas as consequências, o bem-estar, a satisfação e também os problemas, as questões todas relacionadas ao sexo. E aquela questão do sexo tem estreita relação com o tema da noite de hoje, que é a traição. Nos dois sábados seguintes, foi abordado a questão dos relacionamentos. Todos os contornos, a felicidade, a alegria que os relacionamentos nos proporcionam e também, e por óbvio, né, as consequências que estes relacionamentos produzem. Quando encontramos um certo alguém, como diz a música do Lulu Santos, e nos relacionamos com alguém, importa identificar se este relacionamento, se essa relação que nós mantemos com essa pessoa, ela é movida por amor, por sentimento, ou ao contrário, ela é movida por outros interesses. Outros interesses dos mais variados tipos, porque a outra pessoa tem dinheiro, porque a outra pessoa é mais jovem do que eu, porque a outra pessoa é bonita, a outra pessoa tem uma condição financeira, uma condição social diferenciada, a outra pessoa é filho de alguém muito importante, de relevância social, a outra pessoa recebe um salário muito bom, muito interessante, e quando morrer, aquele que está junto vai se beneficiar dessa pensão, dessa aposentadoria, pasme, mas acontece isso, ou simplesmente pelos interesses das mais variadas formas. E nós podemos indagar se relacionar com alguém por interesses, não, seria algo criminoso, seria um crime. Ou se estar ao lado de alguém por outros interesses, que não o amor, seria um crime. E certamente nos responderão que não, que isso ao contrário. Isso é até normal de acontecer, é uma situação muito comum de nós vermos na nossa sociedade. A questão toda é que estes relacionamentos não nos trazem a alegria, não nos trazem o prazer, não nos trazem a satisfação, não nos trazem a realização, não nos trazem a felicidade, não nos trazem a paz de espírito. Por quê? Porque sempre estará faltando algo ou alguma coisa nesse relacionamento. Porque o que move nesse relacionamento não é um sentimento, não é um amor, mas uma outra questão. E é necessário, então, neste quadro, nos abastecermos das sensações. Buscarmos as sensações, buscarmos aquele impulso que muitas vezes essas relações vão nos propiciar para que tenhamos o entendimento, a aceitação de que estamos vivos, de que temos alguma relevância. Mal comparando, é como um cigarro. Quem já fumou sabe como é o cigarro.
né? Nós precisamos fumar e no momento que nós estamos fumando, parece que nós estamos mais tranquilos, nós estamos mais serenos, nós conseguimos raciocinar, nós somos mais criativos, nós ficamos mais calmos, mais brandos. Só que essa sensação de bem-estar dura aproximadamente 5, 10 minutos. E logo em seguida nós precisamos de outro cigarro e de outro e de outro. De forma que logo em seguida nós estamos viciados nas sensações. E essa é a questão para nós hoje. Por que nós traímos? Por que nós enganamos aqueles que gostam de nós? Trair é um verbo, né, que significa a ação, que significa o movimento, é o iludir, é o enganar, é o atraiçoar. Está no dicionário essa expressão, atraiçoar. E é um verbo transitivo direto. O que significa isso que é de relevante? O que é um verbo transitivo direto? É um verbo, né, que exige sempre um complemento para que ele tenha sentido. Ele exige um elemento que complemente o seu sentido. Então, trair vai exigir sempre: traiu o fulano, traiu a Maria, traiu o João, traiu Jesus. O ato de trair vai nos remeter, por evidente, a uma falta de lealdade, a quebra da felicidade, a quebra da confiança que existe entre duas ou mais pessoas. Falar em traição significa, por óbvio, quebrar a confiança. A confiança de um amigo, a confiança de um parente, a confiança de um irmão, a confiança no relacionamento amoroso. Mas independente de quem sejam os personagens envolvidos nesta traição, nós tenhamos a certeza que a traição é absolutamente traumática, causa um sofrimento absurdo, horrível, causa revolta, causa angústia, causa depressão, causa uma tristeza sem conta. E esse sentido, a traição trará consequências marcantes para aquele que é traído e também para aquele que traiu, aquele que executou o ato. E essa situação vale para o pobre, vale para o rico, vale para o ator ou para a atriz mais famosa, vale para o homem ou para a mulher mais humilde da comunidade mais distante do nosso Brasil, vai valer da mesma forma. Porque nós somos frustrados nas nossas melhores expectativas, nos nossos melhores projetos, nos nossos melhores ideais. Nós confiamos naquela pessoa, nós colocamos naquela pessoa os nossos sonhos de uma vida. E de um momento para o outro, vimos tudo desmoronar, como tudo se terminar, como se o chão aos nossos pés se abrisse. E o pior é que nós não temos como nos defender, porque a traição é feita às escondidas, é pelas costas, é de surpresa, é sem dó nem piedade. E certamente, deve ter alguém a pensar nesse momento que eu traí, mas foi por aquele motivo. Eu traí por tal situação. Eu traí porque ela me fez isso. Eu traí porque ele é assim. E nós vamos aceitar, vamos entender. E vamos usar uma expressão até ao longo do nosso encontro. Nós entendemos, isso se explica, mas não justifica a traição. Nós lembramos aqui o caso célebre, histórico, né, de Judas, quando traiu o Cristo, que vai até onde ele está e o beija na face. Traição com um beijo.
e os seus algozes sabem que aquela era a pessoa a ser presa. Tem outro caso histórico que Júlio César, o célebre imperador romano, foi traído pelos senadores, não? Que o apunhalaram diversas vezes, não? E dentre os assassinos estava Brutus, seu sobrinho, e com o qual tinha uma amizade muito grande. E novamente vamos dizer, se explica, mas não se justifica. A questão, de certo modo, vai nos parecer paradoxal, porque a natureza, Deus, Alá, Buda, Jeová, seja a expressão que nós entendamos que se adeque para o nosso segmento religioso ou para a nossa crença, ou simplesmente a biologia, né? Isso aí cada um entende. Nos fez nascer sozinhos e fará com que morramos sozinhos. Nascemos e morremos sozinhos. Todavia, a natureza, Deus, Alá, Buda, Jeová, ou mesmo a biologia, nos fez aos pares, para vivermos aos pares, em casais. E entre esse nascer sozinho e o morrer sozinho, precisaremos encontrar um coração que nos complete e que seja para nós, que nos dê essa alegria da vida. E aí entra a questão dos relacionamentos para nós. E dessa necessidade de termos ao nosso lado alguém, vem a carência. E superada a carência, vem a dependência. E superada a dependência, vem um fracasso, um atrás do outro. E dor, e tristeza, e sofrimento. Porque os nossos relacionamentos se estabelecem na base no egoísmo. O pior defeito, o pior vício do homem, do ser humano, do homem e da mulher. Aquele amor exagerado aos seus interesses. Aquela indiferença à questão do outro. Eu quero me estar bem, eu quero me sentir bem, e pouco importa a questão do outro. Pouco importa a dor que aquele outro vai sofrer. Pouco importa se ele me ama, se ela confia em mim. Pouco importa o sentimento dessa criatura. Pouco importa o que ela vai sofrer. E falamos aqui do egoísmo, esse egoísmo moral. Esse egoísmo moral que faz com que, para alcançarmos determinados fins, determinados objetivos, utilizemos todo e qualquer meio. E desse egoísmo, dessa dependência, dessas frustrações, vamos vivendo amores mal concebidos. E acabamos por trair. E buscamos a justificativa dessa traição, tentando fazer com que os outros entendam, aceitem e compreendam que nós somos a vítima dessa história. Traído e traidor. E queremos sim continuar o papel de vítima, porque esse papel de vítima é muito mais confortável para nós. Ele não nos dá trabalho e nos permite saciar as nossas sensações que são tão marcantes em nós. E vamos ver que o que nos move nestas situações são as sensações. E por ser as sensações, por ser esses impulsos, ficamos cegos, não raciocinamos, não pensamos. E neste momento, pouco importa o casamento, pouco importa a minha mulher, pouco importa o meu marido, a minha namorada, meu namorado, pouco importa aquele com quem eu fico. Pouco importa a pessoa que me ama, a pessoa que confia em mim. Pouco importa se ela sofrerá, porque eu preciso, na verdade, saciar estas sensações. E quem trai,
tem uma atitude indevida, absolutamente indevida, porque não aceita que façam isso com ele mesmo. Pergunte a quem trai se ele aceita ou aceitaria ser traído. E a resposta será um sonoro, um retumbante. Não aceitaria. Vigia. Ele cerca a outra pessoa porque ele sabe os mecanismos da traição. Mas eu traio porque essa mulher é isso, porque essa mulher é aquilo, essa mulher já não me satisfaz, esse homem já não me satisfaz. O nosso casamento perdeu a graça, perdeu o encanto. O nosso namoro não é mais a mesma coisa. A nossa relação esfriou. E vamos repetir aqui uma vez mais. Se explica, mas não se justifica. As consequências da traição desaguam na agressividade, no estado de choque, no abandono das nossas rotinas, na raiva, na depressão, nos tantos crimes que vimos noticiado na imprensa do mundo todo. A traição tem como consequência, muitas das vezes, a vingança. O traído buscará vingar-se do traidor de qualquer forma, o agredindo, machucando, matando, e muitas das vezes o traindo também, com a vã ideia de que fará sofrer da mesma forma. Ao contrário, tudo isso que dissemos aqui sobre o traidor valerá para essa vítima, que já não será mais a vítima, mas sim o responsável por esta situação. Não se iguale, não se deixe igualar ao traidor. Se você o trai, significa que tu és do mesmo nível, ou até pior, do que ele. Porque talvez ele tenha feito por esse impulso, por essa sensação. Tu não. Tu farás de caso pensado, com o objetivo além disso. E há uma outra consequência que diz muito respeito à questão do espiritismo. Porque nós aprendemos no espiritismo que para cada criatura encarnada no planeta existem X número de espíritos, né, que nos acompanham. Então, uns falam que é 8, o Divaldo fala, não recordo se é 23 ou 26, alguma coisa assim, o Divaldo Franco usa essa expressão, mas isso não importa. Importa dizer que o ato sexual da traição, ele tem a possibilidade de ser acessado por estes espíritos do mesmo nível dos personagens desta traição. Ou seja, como se aquele ato, num motel, num carro, num local deserto, fosse uma atividade pública em que todos tivessem acesso. Então, muito cuidado com a traição, porque além de todas essas consequências que nós falamos agora, tem a consequência espiritual e tão grave. Outra questão que merece nós trazermos hoje aqui diz respeito à questão dessa pandemia que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo um quadro de isolamento social, um distanciamento social, né? Em que nos é sugerido, nos é ordenado pelas autoridades, nós temos que obedecer, obviamente, né? Que nós fiquemos em casa, que nós não convivamos com outras pessoas. A propósito, aqui em Porto Alegre, hoje, a nossa região aqui está entrando num tratamento mais rígido do confinamento, exatamente por conta do aumento dos casos da pandemia. Né? Então, nós estamos afastados e trancados em casa, distante de amantes, distante de prostitutas, distante de prostíbulos, distante
de orgias. Estamos em casa, impedidos de trair, impedidos de enganar. Para que tudo isso, para que essa liberdade que nos foi, de certo modo, cerceada, sirva para nós refletirmos sobre isso. Então, essa angústia que muitos de nós estão experimentando nesses dias tem muito a ver com a privação da satisfação dessas sensações. Uma outra questão que é muito interessante nesse ponto, nesse tema, que os livros e manuais, e a internet mesmo traz muito, né, diz respeito aos sinais da traição. Como você pode identificar que o seu par, o seu consorte, o seu companheiro, a sua companheira estão te traindo? Então vão ter várias situações que são apresentadas por esse pessoal aí. Que vai desde a pessoa tem um aparelho celular que nunca teve senha, de uma hora para outra coloca senha. A pessoa chega perto do homem ou da mulher, ele não deixa olhar o que está escrevendo ou a mensagem que recebeu, apaga as mensagens. Começa a ocorrer na vida dessa pessoa compromissos inusitados. Né? Vou ter um jantar da empresa, vou ter isso, vou ter aquilo. Vou ter que fazer horas extras, uma marca de batom na roupa, um cabelo no carro, um objeto que ficou dentro do carro. O interesse ou o desinteresse acentuado da relação sexual, enfim, vários sinais. Mas todos os manuais dizem, todos os manuais apontam para a falta de amor, onde a pessoa que trai simplesmente por trair. Vai lá e trai, pronto, e acabou. Ou seja, a pessoa trai porque o seu relacionamento é um tédio. O seu relacionamento perdeu a graça, perdeu o encanto, não tem comunicação, é desrespeitoso. Nós temos atitudes que não têm pertinência, que não são mais legais. E nós vamos repetir aqui. Explica-se, mas não se justifica. E vamos voltar então lá no início, onde falamos carência, dependência, egoísmo, amor. Não prenda ninguém ao seu lado. Não prenda ninguém ao seu lado. Ame verdadeiramente. Não cerceie a liberdade de quem quer que seja. Pelo motivo que for. Pelo motivo que se desenhar na sua vida. Ah, mas eu fiquei 30, 40 anos com essa criatura. Talvez esta seja a hora de se libertar, de ser feliz. Convidamos a todos para que sejamos felizes, para que sejamos corretos, para que sejamos honestos. Fazer sexo com outra pessoa que não o nosso companheiro ou companheira é o ápice da traição. Mas há umas outras situações, e eu já estou encaminhando para a conclusão, há outras situações que caracterizam, sim, traição. Você é casada, tem namorado, vive uma união estável e faz parte de grupos, de sites de relacionamento. Isso é traição. Você se sente emocionalmente ligado a uma outra pessoa. Isso é traição. Você aceita reunir-se, jantar, almoçar com uma pessoa a qual você tem interesse. Isso é traição. Você aceita participar de festas, striptease, orgias. Isto é traição. Você gosta de pornografia, de assistir isso sozinho. Isto é traição. Você procura, persegue ou segue nas redes sociais o seu ex ou a sua ex
para saber o que está fazendo, com quem anda, o que está acontecendo, isto é traição. Uma traição sem tocar no corpo da pessoa. A traição pelo pensamento, a traição pelas intenções. A dor da traição, meu irmão, minha irmã, é tão forte nas pessoas, tão marcante, que pode durar mais de uma vida, mais de uma encarnação, gerando nessa pessoa prejuízos de longo alcance, que ultrapassam as barreiras dessa vida, para impactar aquela criatura de uma forma tal, causando-lhe um sofrimento absurdo. Recorda que serás o responsável por tudo que aquela pessoa sofrer. Objetivamente falando, serás o responsável. E para concluir, convidamos a todos para que antes desse ato que causa tanto estrago, tu possas recordar, tu possas pensar que se o traído fosse o teu filho ou a tua filha, se tu gostarias disso. Fica para nós esse pensamento. Não faça para o outro o que não queres que seja feito a ti. Amados e amadas irmãs, que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo forças, Senhor, para não trairmos a quem quer que seja, para sermos corretos em tudo aquilo que fizermos, para sermos aqueles que praticam o devido. Abençoa, Senhor, o lar de cada um dos nossos irmãos que hoje estão conosco nesse momento. Que cada pessoa que está nos assistindo, que cada familiar, que cada um daqueles que nós amamos possa estar nessa noite, Senhor, sob a Tua proteção divina. Abençoa, Pai de infinita bondade, cada um de nós, os Teus filhos tão difíceis, tão rebeldes, tão complicados. Dai-nos a cada um de nós a compreensão e a oportunidade de fazermos diferente daqui por diante. Abençoa-nos e que o Senhor esteja sempre conosco. Uma alegria muito grande estar com todos vós e até o próximo sábado. Segunda-feira nós temos atividade, quarta-feira e no sábado que vem vamos falar sobre o otimismo. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite.